Bom, meu nome é Jussara, estou aqui na Escola Integral de São Gonçalo de Riabagem, entrevistando a Letusa, né? Ela é professora do ensino fundamental. Meu nome é Jussara Aparecida da Silva, RU 662086, aluna do curso de Pedagogia na Faculdade UNITA em Tabira. Estou realizando essa entrevista gravada com a professora. Bom, professora, inicialmente gostaria que você nos explicasse a diferença entre inclusão escolar. Bem, a inclusão, quando a gente fala em inclusão escolar, inclusão é um conceito muito amplo, porque não é só, quando você pensa em inclusão, não é só incluir uma criança que tem uma deficiência, né? Mas incluir todos, alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos com ritmo um pouco mais lento. Então, incluir todas as crianças, o que fazer para incluir todas essas crianças nas atividades do dia a dia, né? Então, eu vejo a inclusão social escolar hoje como algo maior, né? Porque você tem que pensar não só na sua sala, como nos demais professores, no espaço da escola, como fazer para incluir essa criança, seja na hora da brincadeira, na hora do recreio, no horário de lazer, como também nas atividades do dia a dia. Então, muitas vezes vai exigir de nós, educadores, pensar em atividades diferenciadas ou até mesmo adaptadas. Então, para mim, o conceito de inclusão é muito mais amplo do que era visto antes, como só a inclusão de crianças com deficiência, um cadeirante, uma criança surda, né? Hoje em dia, quando se fala inclusão, fala-se a inclusão de todos os alunos, porque cada um na sala da gente, hoje, graças a Deus, a gente tem turmas heterogêneas, então cada um tem um ritmo de aprendizagem. Então, como fazer para incluir todos esses para que eles possam aprender? Bom, na sua experiência profissional, o que você tem observado hoje sobre a realidade da inclusão escolar? Olha, a inclusão ela não é algo fácil de fazer, porque exige estudo, né? Igual hoje em dia a gente tem muitas, no caso aqui da nossa escola, muitos alunos com dificuldade de aprendizagem, com distúrbios de aprendizagem, né? Tem crianças com TDAH que o número tem aumentado muito, né? Ou um transtorno opositor desafiador. Então, primeira coisa que exige do profissional é estudar. Você tem que estudar, você tem que procurar saber mais sobre os tipos de questões que tem na sua sala. Seja ela uma questão de uma deficiência, né, física ou mental, ou seja, como também pesquisar a questão da dificuldade de aprendizagem, né? É algo que se investe muito pouco. Então, por ser algo que dá muito trabalho, ela é uma coisa, na prática, de ser difícil de ser colocada na prática, mas não é impossível, né? A partir do momento que a gente vai aprendendo a ter um olhar diferenciado para cada criança e ver que cada um, dentro do seu ritmo, tem um potencial, seja ele deficiente ou não, né? Então, você começa a pensar em estratégias e intervenções para ajudar aquela criança a crescer, garantindo os direitos de aprendizagem dela. Bom, como criar na escola e na comunidade uma cultura inclusiva? Olha, na escola, é o que eu te falei, a gente tem caminhado bastante, a gente está longe do ideal, a gente tem caminhado bastante nesse sentido de trabalhar sobre a diversidade, sobre a diferença na escola com as crianças. E eu vejo que também é um processo que tem que ir para a sociedade, seja com a comunidade escolar, os pais das crianças, para eles começarem primeiro a enxergar que o filho tem uma forma de aprender diferente dos demais, né? E a partir do momento que você soma família, né, sociedade e a escola, somar esforço para poder, o objetivo principal que é a aprendizagem dessa criança, as coisas vão acontecendo, né? Então, na verdade, na escola, como eu disse, já acontece. Na sociedade, quando você pensa essa inclusão no âmbito de diversidade, aí você começa a ver um monte de dificuldade, de coisas simples, tipo um cadeirante, que nem em todos os lugares, espaços públicos tem a rampa, né, para poder subir, tem um banheiro adaptado, tem um lugar adaptado para aquela pessoa, nem todos têm. Não adianta ter uma lei que garanta o acesso, a acessibilidade, né, a essas crianças, as pessoas, adultos também, se na prática a sociedade não enxerga isso como algo necessário ser feito. Na verdade, é mudar a visão de todo mundo, de enxergar essas pessoas como pessoas de direito, como pessoas que são capazes de aprender, que muitas vezes não têm essa visão, mas como também enxergar isso como algo que tem que ser feito parte natural da vida, da sociedade. Então, a passar a investir em políticas públicas, que vai investir
né, nessa questão da acessibilidade, nos recursos, porque muitas vezes o professor, por exemplo, vem um aluno para ele, uma criança que é surda. Você precisa de um professor especializado que tem intérprete em Libras para te ajudar. E aí, quando a escola tem esse intérprete de Libras, essa parceria desse professor, intérprete de Libras, com o professor regente. Então, na hora que você pensa em escola e sociedade, tem muita coisa para ser feita ainda. Bom, como trabalhar a inclusão com os alunos que não têm deficiência? É o que eu te falei no início. A inclusão não remete apenas a crianças com deficiências, né? Hoje eu tenho uma realidade na sala que são crianças com dificuldade de aprendizagem. Eu estou no 3º ano e eu tenho alunos nível de 1º e nível de 2º. Né? Então você tem que criar assim, espaço para essas crianças. No momento de discussão eles têm que dar voz para eles estarem participando também, porque eles também sabem se posicionar, né? Como também trabalhar com atividades diferenciadas, adaptadas. E aí todo um conjunto da escola ajuda, seja um professor de apoio que a escola tem, que é o nosso caso, seja a psicopedagoga, psicóloga, que ajuda a gente a entender o caso da criança ali, e a família da criança, né? Aí vai ter tanto pensar em questões no planejamento de atividade diferenciada, não adianta simplesmente garantir atividade diferenciada. Na hora que você vai montar uma avaliação, você também tem que avaliar aquela criança de forma diferenciada, porque senão vai tudo para baixo, né? E enxergar cada criança, cada avanço da criança como único, não comparar ele com os demais. Aí você realmente começa a incluir essa criança, porque ela vai avançar no ritmo dela, mas não em relação aos conteúdos, por exemplo, de aprendizagem do ano que ele está, mas que ele vai avançar a partir do momento que ele tem todo o investimento na equipe da escola com aquela criança ali, e todos são importantes, né? Nenhum pode ser deixado para trás, toda a aprendizagem vai acontecer. Bom, o que você diria a um professor que recebeu em sala de aula uma criança com deficiência? Pois, aí depende assim, do tipo de deficiência, na verdade nem depende, independente do tipo de deficiência que tem, seja auditiva, física, né, ou motora, não, que motor é a mesma coisa. Então, dependendo do tipo de deficiência que ele tem, a primeira coisa que ele tem que fazer é se informar. Recebi uma criança surda na sala. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Como que eu posso fazer para ajudar? Como que essa criança vê o mundo? Então, é meio que tentar enxergar o mundo com os olhos da criança primeiro. Primeira coisa, né? E em seguida estudar. Você tem que estudar. O professor, ele tem que ser um eterno pesquisador. Né? Ele tem que estudar, ele tem que buscar, pensar em atividade. Outra coisa que é importante, trocar ideia com um colega, que às vezes tem um colega no município, em outra escola, que tem uma criança para a situação, procurar saber o que ela já fez, que pode te ajudar, né? E outros professores da criança também, como toda a equipe da escola. É um esforço que eu falo coletivo. Se eu recebo uma criança com deficiência na minha sala, né? Como preparar as outras crianças para receber?